a economia aqui do Distrito Federal começa a dar sinais de vida e pode, inclusive, respirar sem a ajuda de aparelhos até o fim desse ano. Não é isso, minha querida amiga Cristine Otaviano? Estamos saindo da UTI, graças a Deus, depois de uma crise. Rapaz, achei que não fosse acabar mais esse trem, Cris. Oi, Gil. Bom dia para você. Bom dia a você que acompanha o DF no ar. Olha, Gil, está circulando em índices positivos na economia. É sempre positivo porque o empresário trabalha muito com o otimismo. Quando ele vê o mercado tendendo a investir, tendendo a comprar, saindo da UTI, como você disse, esse empresário volta a investir, volta a empregar e a gente começa num ciclo positivo. Mas eu vou chamar aqui o Bruno, que está aqui do meu lado, que trabalha na Codeplan, que é a companhia de planejamento aqui do Distrito Federal, explicar um pouquinho mais desses números que eles levantaram para a gente. Muito bom dia, Bruno. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quer dizer que, mesmo que seja 1% de crescimento, isso ainda é um índice positivo, significa que pelo menos a gente não está mais andando para trás. Bom dia. Exatamente, a gente divulgou ontem o IDECOM, né, o Índice de Desempenho da Economia do DF, e tem esse dado da gente ter um crescimento no ano de 1%. Durante algum tempo o DF estava com uma crise muito forte, né? Esse crescimento ainda muito baixo, a gente pode dizer que é um sinal positivo da economia. Gil, é importante lembrar que esse dado é um dado referente aos 3 últimos meses do ano passado, que é quando o pessoal começou a receber o 13º, sobra aquela graninha a mais. As pessoas estão um pouco mais predispostas a colocar o dinheiro para circular no mercado, com as compras de fim de ano, e isso realmente acaba trazendo os números um pouco mais para cima. Ainda assim, isso demonstra uma tendência agora, talvez, de crescimento na economia do Distrito Federal, em especial a gente analisando o cenário como um todo, que agora está de fato no país inteiro mais otimista. Sim, a gente tem uma recuperação da economia, mas a recuperação ainda é muito lenta, né? Quando a gente olha os dados da recessão que a gente teve, vai demorar ainda muito tempo para a gente chegar no nível antes da recessão. Mas os dados do DF, a gente tem alguns setores que têm crescido bastante. Por exemplo, saúde privada é um setor que mesmo durante a crise cresceu e nesse último trimestre também foi um destaque positivo. Um outro destaque positivo foi a construção civil, que parou de cair. Não teve um crescimento substancial, mas a indústria como um todo deixou de cair e teve pelo menos uma estabilidade, um crescimento pequeno. Talvez seja importante a gente contar para as pessoas que a construção civil, Gil, ela é muito importante aqui no DF. A gente não tem uma cultura de indústria de transformação. Existem algumas, mas um grande potencial que o Distrito Federal tem é o setor de construção civil. Ele emprega muita gente e a gente falando nesse setor voltando a sair do negativo, voltando para o positivo, a gente está falando em mais emprego, a gente está falando em mais dinheiro circulando na mão do cidadão comum. Sim, a gente teve também um dado positivo do ano passado, foi uma criação de empregos com carteira. A gente teve uma recuperação do mercado de trabalho, o nível de desemprego ainda muito alto, né? Mas a gente teve essa criação de postos com carteira. Eu acho que esse é um sinal positivo também da economia do DF. Outro dado analisado nessa pesquisa de vocês é uma queda em alguns preços que antes assustavam. Os índices inflacionários tiveram um ligeiro recuo e aí também houve algum destaque na energia elétrica, que a gente pagou um pouquinho menos no fim do ano passado. E o que mais, Bruno? Conta pra gente. A inflação, né, o nível de preços tem subido menos. Isso não tem sido um problema. Acho que nesse setor a gente tem tido menos problema. E a gasolina e a energia elétrica são setores que no último trimestre, principalmente no mês passado, tiveram um alívio aí para as pessoas. A nossa projeção é que a inflação não vai ser um problema para esse ano, os níveis vão ficar baixos e no ano passado também a inflação para as pessoas mais pobres foi menor do que para as pessoas mais ricas. Tá certo, Bruno. Obrigado por esclarecer isso pra gente, explicar direitinho esses dados. Hoje vamos continuar na positividade, que é pra gente ver esses números aumentarem em patamares maiores. Com certeza, Cris. Agradecer a participação do Bruno. Codeplan, sempre parceira também nossa. Foi uma coisa que o governador Ibanez Rocha falou ainda na época da campanha, né? O empresário não precisa de babá. Se deixar o empresário trabalhar, ele faz a coisa andar sozinho. É só não atrapalhar. Tá dando certo agora, graças a Deus, tomara que continue assim.